para cada uma dessas abas, eu preciso de uma licença, tá? Então, para mim poder criar um modelo para trabalhar com sólidos, com o CAD, eu preciso ter a licença para esses recursos, né? Ainda dentro dessa opção, eu tenho o módulo de Shape Studio, por exemplo. Ó. Eu tenho aqui um modelo, eu posso abrir um modelo baseado no arquivo do Shape Studio. Mas, como ele faz parte de modelamento, eu também tenho que ter uma licença para esse módulo. Não basta ele estar aqui o template e eu não ter a licença, certo? Eu posso ter licença, por exemplo, só para modelamento de sólidos. Aí eu vou abrir esse recurso aqui, mas quando eu tentar abrir um template de Shape Studio, ele vai dizer que eu não tenho licença para abrir. Né? Aqui eu ainda tenho outros recursos, eu tenho Aero Sheet Metal, Routing Logical, Routing Mechanical, Routing Electrical e Blank. O Blank carrega um modelo em branco, indiferente de qual licença eu vou estar utilizando. Então, quando eu carrego um arquivo em branco, ele não abre aquele módulo do NX, ele abre uma outra interface, que é a interface Gateway, que seria o portal de inicialização do software. Tá? Então, a gente tem aqui ó, os templates para trabalhar, né? Cada um precisa de uma licença, obviamente. Aqui eu tenho a coluna de type, que vai me dizer qual o tipo desse template. Né? Basicamente, a gente já consegue ter uma noção de que licença eu vou precisar. Ó, eu preciso de uma licença de modeling, de assemblies, de Shape Studio, que é a parte de modelamento de superfície, de Sheet Metal. Né? E o Gateway, percebam que ele é diferente. Gateway, ele é o portal de inicialização. Ele não vai pedir nenhuma licença para você, porque ele não sabe qual é o módulo que você vai trabalhar. Certo? Nesse painel, eu também posso escolher aqui a unidade que eu vou trabalhar. Se vai ser em milímetro, em polegada ou independente da unidade. Né? Nós, no Brasil, geralmente utilizamos milímetro. Né? Dificilmente se trabalha num modelo em polegada. Né? Não que isso não possa acontecer, né? Longe disso. Mas, para nós, o padrão utilizado é milímetro. Ok? Eu ainda tenho também a aba de Drawing, que é para criar as folhas do desenho técnico. Né? Certo? Então, aqui a gente pode tanto abrir uma folha em branco para começar a criar o nosso modelo 2D, como também eu posso carregar esse drawing baseado num modelo que já existe, num modelo sólido. E aí, automaticamente, ele traz todas as informações desse sólido. A gente vai estar vendo isso aqui também mais para frente. Lá, ok? Mas, de certa forma, esse módulo, quando se compra o NX para model, ele já naturalmente vem esse módulo aqui de drawing. Simulação, eu realmente não tenho a licença para esse módulo, assim como também não tenho licença aqui para o Routing Logical, nenhum desses módulos de Routing eu não tenho. Tá? Manufacturing, aí essa licença eu tenho, que é do CAN. A gente tem aqui as opções. Nesse caso eu tenho um blank, que é para abrir um setup em branco. Tá? Depois, inspeção, eu também não tenho licença para inspeção. Mecatrônica também não tenho. E aqui a última aba, que é a Ship Structures, que eu também não tenho módulo para esse recurso. Tá? Bom, então aqui nós temos um aparato geral da nossa janela. Eu vou deixar selecionado o model e vamos aqui para baixo, ó, onde nós definimos o nome do arquivo e aonde eu vou salvar esse arquivo. Bom, aqui, pessoal, eu posso tanto selecionar primeiro a pasta e depois dar o nome, ou eu posso selecionar direto aqui, nesse botãozinho, para abrir a pasta. Eu já dou o nome e automaticamente ele carrega o caminho do folder, né, da pasta onde eu vou salvar, nesse item aqui, nessa caixa de texto, que é a definição do caminho onde eu vou salvar esse arquivo. Certo? Então, eu vou abrir aqui, ó, vou clicar nesse botão e vou colocar aqui, como a gente vai criar uma parte, deixar a parte files. No CAD, eu vou botar o nome do arquivo como exemplo 01. Ok. Automaticamente já vai carregar o caminho onde eu salvei aqui e o nome do arquivo. Beleza. Mas eu vou selecionar aqui o blank para a gente dar uma olhada no Gateway, no portal Gateway. Tá? Vou dar um OK.
ele vai carregar então a interface que eu selecionei. A gente pegou um template do Gateway, ele vai abrir essa interface. Bom, percebam que eu tenho aqui a minha WCS, né? Posso rotacionar, estou rotacionando, movendo, enfim. Mas eu não tenho nenhum modelo aqui. Já posso sair desenhando? Também não. Percebam que eu não tenho as barras de desenho, as bases de ferramentas para desenho, não tenho para sketch. Por que eu não estou vendo esses recursos? Isso é muito importante, você precisa prestar muita atenção nisso. Como a gente abriu um arquivo em branco, um template blank, ele veio para o Gateway. No Gateway, a gente não tem nenhum recurso a não ser de visualização. A gente consegue aqui no Gateway utilizar o Assembly, tá? A gente consegue fazer montagens e alguns recursos, tá? Mas não é o convencional e não é o ideal. O ideal é você entrar realmente no módulo em que você quer trabalhar, tá? Então, o Gateway é o meu portal de inicialização do NX. Eu estando aqui, eu preciso indicar ao NX para qual módulo que eu vou trabalhar. E a gente faz isso através desse botão aqui, Start. Além disso, eu tenho outros recursos, né? Abrir, criar um novo, salvar. Eu tenho aqui ferramentas para manipular as vistas, o zoom, um modo de visualização. Essas ferramentas aparecem justamente porque eu posso abrir um modelo e esse modelo carregar nesse ambiente aqui. Mas é difícil de executar tarefas mais avançadas do software, né? Na verdade, aqui a gente tem recursos extremamente básicos. É mais a visualização mesmo do arquivo, certo? Então, vamos lá. Eu vou startar o módulo de Modeling. Eu vou clicar aqui em Start, Modeling, e eu tenho o atalho Ctrl M, tá? Vou startar, e aí sim, a gente vê aqui, nota que muda de figura, né? Agora a gente tem as barras de ferramentas aqui de Modeling, eu tenho as ferramentas para Sketch, né? Então, mudou a minha figura. E aqui na barra de títulos também mudou para Modeling. Agora eu estou vendo aqui o Modeling, certo? Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um bloco, apenas um bloco, tá, pessoal? Só para a gente ver as funções do mouse, que isso é interessante, a gente precisa saber como utilizar o mouse no NX. E depois a gente vai salvar o arquivo para ver como é que é esse procedimento. E depois vamos abrir um arquivo para trabalhar com vistas, tá? Beleza, então vamos lá. Como é que eu faço aqui para inserir um bloco? Bom, a gente tem diversos recursos. Eu vou utilizar a forma mais fácil, que é através do menu Insert, Design Feature, e a gente tem diversos recursos aqui, certo? Onde nós temos os objetos primitivos, que é bloco, cilindro, cone e esfera. Eu vou clicar no bloco. Vai abrir esse painelzinho para nós, que ele é flutuante, eu posso colocar ele onde eu quiser, ok? Eu deixo ele geralmente nessa posição, que ele não atrapalha a minha interface de desenho aqui, certo? Beleza, então aqui a gente tem algumas formas de criar um bloco, ó. Eu vou usar a forma mais convencional e a mais simples, tá? Eu vou usar origem, edge e length, certo? Então ele pede aqui, ó, length. Eu vou colocar aqui 350 e vou dar um tab, ele vai mudar para width, e agora eu posso colocar então o valor para esse campo, que eu vou colocar aqui 400 e a altura, vou botar aqui 200 milímetros, certo? Tem outras opções, mas não se preocupem com isso, o nosso objetivo aqui é só criar um bloco. Vou dar um OK. Beleza, ó, ficou um bloco enorme. A gente tem esse recurso aqui, ó, de zoom, certo? Se eu abrir aqui, tem várias opções, mas eu quero o Fit, que nesse caso o atalho é Ctrl F. Vou clicar aqui no Fit. Pronto, ele vai botar o bloco na tela aqui. Vai ampliar o bloco usando o máximo dos recursos da tela. Beleza, vamos ver como é que funciona o mouse no NX, pessoal. Isso é em qualquer interface, tá? NXCAM, CAD, Shape Studio, indiferente, Modeling, os recursos são os mesmos. Botão direito do mouse, se eu clicar com o botão direito, ó, ele abre o menu de filtros, que eu posso estar utilizando, e também algumas opções aqui do menu drop-down, certo? O scroll, ele serve para, se eu rolar o mouse para frente, ó, o scroll para frente, ele diminui, para trás ele aumenta, certo? E percebam que eu estou usando o mouse nessa posição. Se eu colocar nesse canto, ó, vou usar aqui para frente, ele vai diminuir pelaquele ponto. Para trás, ele aumenta por esse ponto. Se eu botar no centro, a mesma coisa. Para frente diminui, para trás aumenta, certo? Então, por isso que eu acho a opção aqui do zoom
com o mouse bastante rápida. Ó. Então, às vezes, eu utilizo mais esse recurso do que o próprio mouse 3D que eu disse para vocês que eu comprei aqui. O botão esquerdo é para seleção de objeto. Ó, tá? Com o botão esquerdo em cima eu seleciono, Shift e o botão esquerdo eu removo a seleção. Certo? Eu ainda posso selecionar usando janelas. Ó. Botão esquerdo e eu crio uma janela. Aqui nesse recurso de janela existe uma configuração que mais adiante a gente vai aprender, que nós podemos definir se eu quero que, ao selecionar, essa janela precisa selecionar todo o objeto e quando eu soltar ele seleciona, ou então, vou usar o Shift para remover a seleção, Shift, um clique, Shift e a janela, pronto. Ou então, se quando eu apenas tocar o objeto, ele já vai selecionar. Nesse caso, ele não está selecionando, ó, apenas as edges, certo? Nesse caso, eu preciso fazer a seleção total, ok? E com Shift, eu faço o mesmo processo de seleção total, só que como o Shift está pressionado, ele remove a seleção de tudo, certo? Bom, para rotacionar o meu modelo, a câmera da interface, né, para ver outros ângulos da peça, eu pressiono o botão do meio do mouse, que é o Screw, e aí eu rotaciono, ok? Beleza, aí eu posso usar o Screw para ampliar, rotacionar, certo? E um segredinho legal aqui, ó. Vou botar o mouse aqui, vou ampliar, ó. Se eu rotacionar a peça com esta visão na tela, percebam o que vai acontecer, ó. Botão do meio do mouse, seguro e giro, certo? Mas se eu fizer isso mais rápido, olha, eu já não sei mais onde está o meu ponto de rotação. Se eu parar num ponto, vou ampliar mais um pouquinho aqui, se eu segurar